Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Esse é o nosso 19º encontro do ano, lendo o livro 3 do Capital. Hoje vamos para um capítulo assim fundamental, né? Assim, bastante também discussões, né? Controvérsias, muitas vezes envolver, mas é um capítulo bem importante nesse percurso aí que o Marx está fazendo até chegar na taxa média de lucro, né? Então, capítulo 9, formação de uma taxa geral de lucro, entre parênteses, a taxa média de lucro e transformação dos valores das mercadorias em preços de produção. Bom, então vamos lá direto para o capítulo aí, mesmo esquema de sempre, né? A gente vai lendo, depois paramos aí para conversar. A composição orgânica do capital depende, em cada momento, de dois fatores, dois pontos. Primeiro, da relação técnica entre a força de trabalho empregada e a massa dos meios de produção empregados. Segundo, do preço desses meios de produção. Como vimos, devemos considerá-la de acordo com sua relação percentual. Expressamos a composição orgânica de um capital constituído de 4/5 de capital constante e 1/5 de capital variável pela fórmula 80C de capital constante mais 20V de capital variável, então um capital total de 100, né? Capital adiantado aqui de 100, né? Além disso, na equação é suposta uma taxa invariável de mais valor, uma taxa qualquer, por exemplo, de 100%. Assim, o capital de 80C mais 20V lança um mais valor de 20M, o que configura uma taxa de lucro de 20% sobre o capital total. Afinal, 20 sobre 100, né? A grandeza do valor efetivo de seu produto passa a depender da grandeza da parte fixa do capital constante, de quanto esta última entra no produto e de quanto não entra. Mas, como essa circunstância é de todo indiferente para a taxa de lucro, e assim também para a presente investigação, aqui pressupomos, a título de simplificação, que o capital constante entra sempre de maneira inteira e uniforme no produto anual desses capitais. Além disso, pressupomos que os capitais realizam anualmente a mesma quantidade de mais-valor nas diferentes esferas da produção, em relação à grandeza de sua parte variável. Desse modo, abstraímos provisoriamente da diferença que a diversidade entre os tempos de rotação pode acarretar nesse contexto. Esse ponto será tratado adiante. Tomemos 5 diferentes esferas da produção, atribuindo a cada uma delas uma composição orgânica distinta dos capitais nelas investidos. Então, tem aqui, são 5 capitais, né? O capital 1, que é 80C mais 20V, uma taxa de mais-valor de 100%, produz um mais-valor de 20 unidades, né? Monetárias, aqui, unidades de mais-valor, um valor produto de 120, né? Afinal é 100 mais o mais valor que ele produz de 20, 120, e uma taxa de lucro de 20%. Segundo capital, 70C mais 30V, ele muda a composição, mas ele continua sendo um capital total de 100, uma taxa de mais valor de 100%, produz um mais valor de 30, não mais de 20, mas 30, porque tem 30 de capital variável, um valor produto de 130 e uma taxa de lucro de 30%. Um capital terceiro, 60C mais 40V, uma taxa de mais valor de 100%, produz um mais valor de 40, um valor do produto de 140 e uma taxa de lucro de 40%. Um capital 4, 85C mais 15V,
há uma taxa de mais-valor de 100%, produz um mais-valor de 15%, um valor do produto de 115% e uma taxa de lucro de 15%. E o último capital, o capital que é mais intensivo em capital constante, né, fixo, 95C mais 5V, há uma taxa de mais-valor também de 100%, produz um mais-valor de 5%, um valor do produto de 105% e uma taxa de lucro de 5%. Abstraindo aqui da composição, da rotação do capital, né? Continua Marx. Temos aqui, com o mesmo grau de exploração do trabalho e em correspondência com a diferente composição orgânica dos capitais, taxas de lucro muito distintas para diversas esferas de produção. A soma total dos capitais investidos nas 5 esferas é igual a 500. A soma total do mais-valor por eles produzido é igual a 110. O valor total das mercadorias que produziram é igual a 610. Se considerarmos 500 um único capital, do qual 1 a 5 constituem apenas diferentes partes, abre parênteses, tal como numa fábrica de algodão existe uma relação diferente entre os capitais variável e constante em vários departamentos, nas salas de cardagem, de pré-fiação, de fiação e de tecelagem, fazendo-se necessário calcular a proporção média para a fábrica inteira. Fecha parênteses. Então, a composição média do capital seria, primeiro, 500 igual 390 de capital constante mais 110 de capital variável. Ou, percentualmente, 78C mais 22V. Se considerarmos cada um dos diferentes capitais de 100 como apenas 1/5 do capital total, sua composição seria essa composição média de 78C mais 22V. Do mesmo modo, para cada 100, corresponderia como mais-valor médio 22. Por conseguinte, a taxa média de lucro seria igual a 22%. E, finalmente, o preço de cada quinta parte do produto total produzido pelas 500 seria igual a 122. O produto de cada quinta parte do capital total adiantado teria, pois, de ser vendido a 122. No entanto, para não chegar a conclusões completamente falsas, é necessário não calcular todos os preços de custo como igual a 100. De uma composição de 80C mais 20V e a taxa de mais-valor igual a 100%, o valor total da mercadoria produzida pelo capital 1 igual a 100 seria igual a 80C mais 20V mais 20M de mais-valia igual a 120. Sempre que o capital constante inteiro se incorporasse no produto anual. Ora, isso pode ocorrer sob certas circunstâncias e em certos ramos da produção, mas é muito difícil que venha a suceder na proporção capital constante para capital variável igual a 4:1. Só um minutinho. Portanto, quanto aos valores das mercadorias que cada 100 dos diferentes capitais produz, deve-se ter em conta que eles serão diferentes em relação à diferente composição de capital constante em componentes fixos e circulantes, e que, por sua vez, os componentes fixos de diversos capitais se depreciarão com maior ou menor rapidez, ou seja, agregarão ao produto quantidades desiguais de valor em períodos iguais.
Para a taxa de lucro, no entanto, isso é indiferente. Se 80C cedem ao produto anual o valor de 80, 50 ou 5, ou seja, se o produto anual é igual a 80C mais 20V mais 20 de mais M de mais-valia, igual a 120, ou 50C mais 20V mais 20M igual a 90, ou ainda 5 de capital constante mais 20 de capital variável mais 20 de mais-valia igual a 45, o excedente de valor do produto acima de seu preço de custo é, em todos esses casos, igual a 20. E ao determinar a taxa de lucro, esses 20 se calculam sobre um capital de 100. Em todos os casos, portanto, a taxa de... Opa, peraí que eu... Peraí que não travou aqui no computador. Pronto. Peraí. Parou no para esclarecer ainda mais ali. Tá, peraí. Acho que eu tenho que parar até de compartilhar aqui, né? Porque... Peraí. Porque o meu fechou e abriu aqui. Espera só um segundinho. Voltando. Então, estava aqui. Para esclarecer ainda mais, na tabela seguinte, para os mesmos 5 capitais anteriores, introduzimos no valor do produto diferentes partes do capital constante. Então, aqui tem lá os mesmos capitais, 5 capitais, né? E aqui discriminado a parte do capital que é consumido, do capital constante que é consumido, C, consumido. O valor das mercadorias continua, e aqui o preço de custo, né? E é o capital total, a composição total, né? Que é o somatório desse capital constante mais esse capital variável. E a média, que é isso dividido pelos 5 ramos, que vai dar esse aqui. E cada um individualmente tem uma taxa de lucro, né? O Leonardo Domingos já levantou a mão. Por favor, Leonardo, está com você a palavra. Uma coisa, se vocês puderem explicar o que aconteceu, porque ele muda o termo, né? Na tabela anterior é valor do produto, agora é valor das mercadorias, e na próxima também é valor das mercadorias. Qual a diferença? Eu não sei se na tradução da civilização brasileira, que a Raquel geralmente acompanha, aparece diferente. É diferente, Raquel? É diferente, é valor do produto primeiro e depois valor das mercadorias. Mas eu, honestamente, acho que, assim, posso estar enganado, mas eu acho que isso não faz tanta diferença aqui, assim. Eu acho que não tá querendo fazer algum tipo de pegadinha com isso aqui, não. Mas, Eu enfim. acho que é a mesma coisa. A diferença é que chamou de um jeito, mas, enfim, é a mesma coisa. Ok. Bom, então, continuando aqui, se considerarmos uma vez mais os capitais 1 a 5, perdão, como um único capital total, vemos que, também nesse caso, a composição da soma dos 5 capitais é igual a 500, que é igual a 390 de capital constante, mais 110 de capital variável. Ou seja, que a composição média é igual a 78C mais 22V, permanece inalterada. O mesmo ocorre com o mais-valor médio, igual a 22. Tem aqui uma nota de rodapé A, que na primeira edição dizia 22%.
e alterado aqui de acordo com o manuscrito de Marx. Mas aqui me parece que é 22 mesmo, porque é a massa de mais valor, né, médio, né, que ele está se referindo, não a taxa. Desse mais valor, dessa massa de mais valor, uniformemente distribuída entre 1 a 5, resultariam os seguintes preços das mercadorias. Aí tem aqui a tabela que o Marx vai acrescentar essa coluna aqui do preço das mercadorias, né? Aqui são os capitais de mais alta composição, aqui, primeiro, né? Perdão, de mais alta composição aqui é o 5, 4, 5, né? Aqui, com mais intensivos em força de trabalho, no caso é o capital 3, né? Em 40 de capital variável aqui. Bom, vamos passar aqui cada uma das linhas, né? Aí, se alguém tiver quiser parar, quiser comentar alguma coisa, podemos parar aqui, né? Então, o capital, ou uma parte desse capital total, que na verdade é composto, tem uma composição de 80C mais 20V, que produz individualmente um mais valor de 20, tem um valor de mercadorias de 90, a um preço de custo de 70, e que, aplicada a fórmula do preço de produção, chega num preço de produção das mercadorias de 92, e aqui a taxa de lucro média dessa economia, que é 22%, né? E tem uma transferência de valor aqui para as demais de mais 2, né? O capital 2, 70C mais 30V, que individualmente produz um mais valor de 30, uma taxa de mais valor de 100%, o valor de suas mercadorias aplicada a uma taxa de lucro média de 111, o preço de custo das mercadorias 81, o preço das mercadorias, preço de produção das mercadorias 103, e uma diferença entre o valor e o preço e o valor de menos 8, ou seja, absorve 8 unidades ali em concorrência. Capital 3 é o que mais transfere valor nesse esquema aqui, menos 18, ou seja, transfere valor para os demais, e é também o que tem maior intensidade de capital variável, né? 60C mais 40V, individualmente produz 40 de mais valor, e transfere 18. E aqui os capitais 4 e 5, que são os com maior intensidade de capital constante, maior composição orgânica, né? 85C mais 15V, individualmente produz um mais valor de 15, um valor das mercadorias de 70, e uma diferença entre o preço e o valor das mercadorias de mais 7, ou seja, né, absorve aqui mais valia, né? E no caso do capital 5, 95C mais 5V, absorve mais 17. Como já vi que tem gente que levantou a mão para comentar, então nem vou falar nada, eu vou passar a palavra direto. Então, eu acho que pela ordem aqui, tá a Raquel e depois o Leomar. Vai lá, Raquel. Então, acho que só vale a pena só esclarecer, né, a título de deixar a coisa mais clara possível, né, que o Marx vai acrescentando, né, essa ideia de preço de custo, e ele não, me parece assim que não explica muito claramente como que ele muda o cálculo do valor, né, das mercadorias, mas quando ele insere essa coisa do preço de custo, na tabela anterior, já quando ele insere o desgaste de capital constante, né, e que nessa tabela agora ele está chamando de preço de custo, isso faz com que, então, o valor agora, a coluna do valor das mercadorias, seja composta pelo preço de custo mais a mais-valia produzida em cada ramo. Isso é o que dá, por exemplo, no ramo 1 ali, o 90, né? 70 de preço de custo, mais 20 de mais-valia, que dá o valor de 90. E o chamado preço das mercadorias, que ainda o Marx ainda vai definir, né, como preço de produção na sequência aqui, né?
é o preço de custo, né, esse 70 aqui que está aparecendo na coluna ali do ramo 1, mais os 22% de taxa média de lucro aplicados ao capital adiantado, ou seja, a 80 de capital constante mais 20 de capital variável, ou seja, 100, né? Então, 22 mais os 70 de preço de custo, a gente chega aos 92, que é o preço das mercadorias. Acho que vale a pena só fazer esse trabalho meio, né, para quem já está bem acostumado com a tabela, é uma coisa meio óbvia, assim, mas acho que vale a pena só fazer esse esclarecimento, assim, para entender de onde estão vindo esses valores, né? Só isso mesmo. Vai lá, Leomar, você? Ok, obrigado. Foi bom, Raquel, você ter explicado, porque era a minha dúvida, né? Exatamente isso. Vou assistir novamente o vídeo quando salvar. Leomar, desculpa só te interromper, não sei se é só para mim, mas está muito baixinho. Se você puder falar um pouco mais perto do microfone. Agora melhorou? Melhorou? Ok. Que bom que a Raquel explicou, mas eu não sou economista e eu sempre estou pedindo para vocês me ajudarem aí na medida do possível. Pelo que eu entendi, me parece que é isso a teoria do valor, né? Não existe uma teoria do valor do trabalho em Marx, existe uma teoria do valor, pelo menos eu acho, né? E se eu estiver errado, me ajuda. Então, pelo que dá para perceber aqui, é que quanto maior a composição orgânica do capital, quanto mais incidência no capital constante, menor é o mais valor e, por outro lado, menor também a taxa de lucro. Porém, maior a massa de lucro, né? Comparando as tabelas anterior e essa. E quanto maior ou menor a composição orgânica e maior a composição variável, menor é a massa de lucro, mas maior é a taxa de lucro, né? Porque, na verdade, no caso, a composição capital constante seria a máquina, equipamento, a densidade técnica do processo produtivo, que intensifica esse processo, e a máquina não produz valor, transfere o valor, né? Ou seja, seria uma transferência de valor do capital menos produtivo para o mais produtivo, seria isso ou não? Então, eu só te diria assim, se tu olhar para a tabela anterior ali, não sei se o Léo consegue voltar ali, na tabela anterior, o Marx está efetivamente trabalhando com essa hipótese que tu mencionou inicialmente ali, né, de que as taxas de lucro seriam diferentes entre os diferentes ramos, correspondendo, na verdade, a essa diferença de composição técnica. Se tem mais capital constante, se tem menos capital variável, vai ter uma taxa de lucro tendencialmente menor, né? Por exemplo, se a gente compara a taxa de lucro lá do ramo 5, de 5%, ele tem pouco capital variável, produz pouca mais-valia, supostamente teria uma taxa de lucro muito menor. Enquanto um capital como o do ramo 3, ali, que é o menos produtivo de todos, mobiliza mais trabalho, né, teria supostamente uma taxa de lucro muito maior. O problema todo é que isso não se verifica, tem muitos problemas nessas afirmações que a gente acabou de fazer aqui. Em primeiro lugar, os capitais em concorrência não tendem a ter essa disparidade de taxa de lucro, né, entre os ramos de produção. E, em segundo lugar, olha o que a gente acabou de falar, que um capital pouco produtivo, como o ramo 3, teria a maior taxa de lucro de todos eles. Isso é completamente, assim, não verificável na realidade, né? A gente sabe que os capitais tendem a se apropriar de uma mesma taxa de lucro e os capitais mais produtivos conseguem se apropriar de uma massa de lucro cada vez maior. Então, o que o Marx está tentando resolver, passando dessa tabela que está sendo mostrada agora para a próxima tabela, é justamente como é que dá para pensar que os capitais se apropriam tendencialmente de uma mesma taxa de lucro, ou seja, esses 22%. Marx agora está trabalhando com a ideia de que todos os capitais se apropriam da mesma taxa de lucro, embora tenham composições técnicas, ou seja, mobilizem capital constante e capital variável muito distintos entre si. É isso que a gente vai ver agora na sequência do texto, assim, o Marx explicando ponto a ponto como que pode conviver essas duas coisas, né? Como é que a gente pode supor que os capitais de diferentes composições técnicas se apropriam de uma mesma taxa de lucro, né? Esse é exatamente um problema aqui a ser resolvido, né? É que o Marx primeiro jogou a tabela, depois ele vai explicar o que ele fez na tabela, digamos assim.
Obrigado. Desculpa, acho que eu me adiantei, então. O Raquel, que é um pouco o problema do capítulo anterior que a gente leu, né, que ele só apresentou, né, capitais com composição orgânica distinta, teoricamente, teriam que se apropriar de uma taxa de lucro distinta, embora não é bem assim, vamos dizer, do ponto de vista fenomênico, né, já que a gente tem uma série de metamorfoses, né, o lucro é uma derivada da mais-valia, e agora, como a gente viu, já tá vendo, né, o preço de custo, né, de alguma forma oculta ali a diferença entre capital constante e variável, o lucro oculta a mais-valia, né, a taxa, e agora vai apresentar a formação, uma nova metamorfose, que é a metamorfose do próprio lucro se transformando em lucro médio, né? Então, é esse passo a passo que ele constrói, né, na construção do argumento dele, né? Então, agora, do ponto de vista da realidade concreta, em concorrência, né, você não se apropria daquilo de acordo com a quantidade, vamos dizer assim, de capital variável que você tem, né? Que se a gente pegar os 3 livros, né, o livro 2 e o livro 1 e o livro 2, Marx trabalha com essa suposição de que o valor das vamos dizer, o preço seria igual ao valor das mercadorias. Então, você se apropriaria daquela composição, vamos dizer, técnica, que você chama de composição técnica do capital. Agora aqui está mostrando que a coisa assume uma nova metamorfose, né? A equalização da taxa de lucro produz uma mudança aí, né? Mas eu só, não querendo interromper aqui para a gente poder continuar a leitura, que acho que é importante ler o que vem na sequência agora, que é exatamente a explicação do Marx para isso tudo que a gente está falando aqui, né? Mas eu acho que uma coisa que vale a pena ficar prestando atenção, assim, nesses próximos parágrafos, é a forma como o Marx vai salvar a lei do valor aqui, porque do jeito que a gente está falando, parece que então, bom, joga fora então a lei do valor, né? Não serve mais se cada um dos ramos ali da produção se apropria, na verdade, de 22 unidades monetárias de lucro médio, ou seja, não se apropria da massa de mais-valia que cada um individualmente está produzindo, supostamente uma pessoa desavisada diria, bom, joga fora a lei do valor. Mas o Marx vai mostrar como ela se salva na sequência aqui, em particular olhando para o capital total, né, da economia. Eu acho que vale a pena ficar prestando atenção, justamente porque o Leo Marx tinha perguntado isso, né, como compatibilizar com a lei do valor e tudo. O Marx vai apresentar na sequência isso, é importante ficar atento nisso aí. Não, perfeito. Então vamos continuar aqui mais um pouco. Só chamaria uma última atenção aqui, só não destacar um ponto até que vocês comentaram que olha que coisa interessante, né? Como aqui introduz concorrência, e é por isso que tem que é isso que o Arlen estava dizendo, que a Raquel estava falando, que não é o quanto de trabalho vivo que tem individual de capital que vai fazer com que ele produza ou que se aproprie de um determinado lucro, né? Individualmente, o setor 5, né, é o que menos produz mais-valia, né? Porque é o que tem emprega 5 de capital variável, né? Comparado, por exemplo, com o 3 aqui, né, que produz 40 de mais-valia porque emprega 40 de capital variável, né? Ou seja, é um ramo da produção, uma parte do capital mais produtivo, mais intensivo em trabalho vivo do que o 5. Só que em concorrência, né, o capital 5 aqui é o que se apropria de mais valor em concorrência, né? Justamente porque está em concorrência, não é apenas vamos dizer, uma determinação de preço igual ao valor, né? Acho que isso é bom só chamar a atenção, que à medida que a gente vai lendo, isso vai aparecendo e ficando mais esclarecido, né? O Leonardo... tem um ponto Sim, aí. Pode falar, Fernando. É que o que entra no custo da mercadoria do capital 5 é muito menor. Quer dizer, você vê que ele entrou com 15 aqui. Então, embora ele tenha uma composição mais intensiva em capital, essa parte do capital que é incorporado ao produto como capital
constante é muito pequena, né, aqui. Então, é isso que vai gerar esses mais 17 aí. Na tabela anterior, isso ficou mais claro. Ó, a incorporação é de 5%, tá vendo? Assim, ele, o- ele incorpora muito pouco do capital constante, né? Ele incorpora só 10. O capital constante consumido é só de 10, enquanto o primeiro é de 50. Embora ele tenha um custo variável de 5, a incorporação do capital constante é bem menor. Isso, bom, eu acho que a ideia de a gente continuar lendo é boa. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui. Na soma total, as mercadorias são vendidas a 2 mais 7 mais 17 igual a 26 acima do valor e 8 mais 8 igual a 26 abaixo dele. De modo que os desvios do preço se anulam reciprocamente mediante a distribuição igual do mais-valor ou do acréscimo do lucro médio de 22 a cada 100 de capital adiantado aos respectivos preços de custo das mercadorias, 1 a 5. Na mesma proporção em que uma parte da mercadoria é vendida acima de seu valor, outra parte é vendida abaixo. Apenas a venda por esses preços permite que a taxa de lucro para 1 a 5 seja uniforme, 22%, sem que se leve em conta a diferente composição orgânica dos capitais 1 a 5. Os preços que se formam extraindo a média das diferentes taxas de lucro das diversas esferas da produção e agregando-a aos preços de custo das diversas esferas da produção, são os preços de produção. Então, só ler de novo o que é a definição, né? Os preços que se formam extraindo a média das diferentes taxas de lucro das diversas esferas da produção e agregando-as aos preços de custo das diversas esferas da produção são os preços de produção. Seu pressuposto é a existência de uma taxa geral de lucro. E esta, por sua vez, implica que as taxas de lucro, tomadas isoladamente em cada esfera da produção, já se encontrem reduzidas a um número igual de taxas médias. Essas taxas de lucro particulares são, em cada esfera da produção, igual a M dividido pelo capital total adiantado, né? E, como na primeira seção desse livro, devem ser desenvolvidas a partir do valor da mercadoria. Sem esse desenvolvimento, a taxa geral de lucro e, por conseguinte, também o preço de produção da mercadoria seria uma ideia absurda e desprovida de sentido. O preço de produção da mercadoria equivale, pois, a seu preço de custo acrescido do lucro a ele percentualmente adicionado em correspondência com a taxa geral de lucro, ou equivale a seu preço de custo mais o lucro médio. Em consequência da composição orgânica dos capitais investidos em diferentes ramos da produção, portanto, devido à diferente percentagem representada pelo capital variável num capital total de dada grandeza, capitais de igual grandeza mobilizam quantidades muito distintas de trabalho, apropriam-se também de quantidades muito diferentes de mais trabalho ou produzem massas muito diferentes de mais valor. Daí que as taxas de lucro que predominam em diferentes ramos da produção sejam originalmente tão distintas. Essas taxas de lucro diversas são compensadas entre si por meio da concorrência numa taxa geral de lucro, que representa a média de todas aquelas taxas de lucro distintas. O lucro que, em conformidade com essa taxa,
corresponde a um capital de dada grandeza, seja qual for sua composição orgânica, chama-se lucro médio. O preço de uma mercadoria, o qual equivale ao seu preço de custo mais a parte do lucro médio anual, na proporção de suas condições de rotação, corresponde ao capital empregado para produzi-la, abre parênteses, e não meramente ao capital consumido em sua produção. Fecha parênteses, é seu preço de produção. Eu acho que essa frase é lapidar. Eu acho que precisa fixar um pouco nela, sabe? Essa última frase. Aqui, o preço de uma mercadoria, o qual equivale a seu preço de custo, mais a parte do lucro médio anual, na proporção de suas condições de rotação, corresponde ao capital empregado para produzi-la, e não meramente ao capital consumido em sua rotação. Esse parênteses aí, que incomoda. Mais tarde ele vai incomodar, esse parênteses que ele fez. E não meramente o capital consumido. Tá? Bom, eu só chamo a atenção sobre isso aí, que ele vai usar isso aí. Tá? É só isso, é só uma pequena observação. Você não quer... Bom, então depois a gente vai ver isso aí, né, e vamos falar mais. Então, beleza. Tomemos, por exemplo, um capital de 500, sendo 100 capital fixo, e 10% deste último o desgaste durante um período de rotação do capital circulante de 400. Suponhamos que o lucro médio para a duração desse período de rotação seja 10%. Nesse caso, o preço de custo do produto elaborado durante essa rotação será 10C de capital constante para o desgaste, mais 400 de capital constante, mais capital variável de capital circulante, né, igual a 410, e seu preço de produção, 2 pontos, 410 do preço de custo, mais 10% de lucro sobre 500, que é igual 50, que vai dar igual a um total de 460. Assim, embora... Opa, por favor. Peraí, eu queria parar. Você viu que ele incorporou 10% do lucro sobre o capital total, não sobre o capital consumido, do capital constante consumido. Tá? Ele incorporou o 10% do capital total, e não do capital verdadeiramente consumido, que é só 10%, no período de rotação. Tá? Mas essa já era a forma de cálculo também na tabela, né? Na tabela que ele apresentou anteriormente, o preço, que ele chama de preço das mercadorias, lá, que já é o preço de produção, ele estava aplicando os 22% no capital adiantado também, que era de 100, né? Pois é, mas ele introduziu isso depois da tabela. Ele não está mais se referindo à tabela. Porque Não, ele pegou aqui, ele pegou, nas tabelas, ele pegou o capital consumido, não o capital total. Na tabela, ele pega os 51, 31, não sei o quê, ele pegou o capital consumido. Agora ele pegou o capital total. E ele muda a terminologia. Tá? Mas assim, no cálculo do que ele está chamando de preço das mercadorias nessa tabela aí, a coluna preço das mercadorias, na verdade, ele está chamando, é o que é, na verdade, o preço de produção que ele está calculando mais à frente. Né? O preço das mercadorias é preço de custo, 70, por exemplo, no primeira linha lá, né? Preço de custo, 70, que já é o capital consumido, já é esse desgaste aí das mercadorias mais o capital variável, né? Então, preço de custo mais 22% aplicado ao capital adiantado, 80 mais 20 de capital variável ali. Então, 22% aplicado a 100 de capital adiantado, que dá 22 unidades monetárias. Então, 70 mais 22 unidades monetárias, chegamos ao... Não, mas vê a tabela anterior. Tabela anterior, capital consumido. A coluna é consumido, não é capital total, não, é consumido, tá vendo?
50, Sim, esse 51, capital 51, consumido 40. está formando o preço de custo na tabela seguinte, né? Esse capital Do consumido capital aqui. consumido. Mas o que ele escreve é o 500, é o capital total. Depois ele vai, bom, isso que muda. Aqui ele pegou o capital consumido. Nas duas tabelas ele pega o capital consumido. E naquele parágrafo ele pega o capital total. 500, ele não pega 10%. Ó, se você descer lá naquele parágrafo que nós estamos trabalhando, nas duas tabelas ele pegou o capital consumido. Aqui ele pegou, ó, nesse caso, o preço de custo elaborado 410. Mas ao 410, ele pega o lucro de 10% sobre o capital total, que dá 460. Depois ele vai ver que está contando duas vezes, tal, ele vai falar sobre isso aí. Mas isso aí me chamou muita atenção quando eu li. Mas eu continuei assim, acho que ele O está só chamando capitalista, atenção o cap... ao invés de estar olhando dessa coisa aqui, desse capital individual aqui, ele está olhando um capital de 500. Acho que essa é a única diferença, mas Não, vamos seguir aqui. não. Capital consumido é uma coisa, capital total é outra. Tá? Sim, mas a conta é a mesma, né? A fórmula é a mesma. Não, a conta é a mesma, mas as duas tabelas são distintas. Na primeira tabela, ele pega o capital consumido, quer dizer, como se fosse a depreciação. E na segunda, para ele adicionar a taxa de lucro, o 10% de lucro, ele usa o capital total dele, o capital investido, completamente investido, que ele não a depreciação, o capital inteiro. Esse parênteses dele, ele fala assim, ó, tome cuidado, olha o que eu estou fazendo. Ó, ele coloca aqui, ele abre um parênteses aqui em cima. Ó, e não meramente consumido na sua produção, tá vendo? Esse parênteses aí. E não meramente o capital consumido. Aí ele vai chamar, esse é o seu preço de produção, ele definiu um novo preço de produção agora. Bom, vamos seguir aqui então para ver como é que continua. Assim, embora os capitalistas das diferentes esferas da produção, na venda das mercadorias, resgatam os valores de capital consumidos na produção dessas mercadorias, eles não resgatam o mais-valor, nem, por conseguinte, o lucro produzido em sua própria esfera durante a produção dessas mercadorias, mas apenas a quantidade de mais-valor e, portanto, de lucro que corresponde a cada alíquota do capital total por meio da distribuição uniforme do mais-valor total ou do lucro total produzido em dado intervalo de tempo pelo capital total da sociedade no conjunto de todas as esferas da produção. Cada capital investido, seja qual for sua composição, extrai de cada 100, num ano ou em outro intervalo de tempo, o lucro que nesse período corresponde a 100, como alíquota do capital total. Capital total. Sim. No que diz respeito ao lucro, os diversos capitalistas se comportam aqui como meros acionistas de uma sociedade por ações, na qual os dividendos se repartem igualmente por 100, de modo que se distinguem entre si apenas pela grandeza do capital investido por cada um no empreendimento total, pelo número de ações que cada um possui. Por conseguinte, quanto à parte desse preço das mercadorias que repõe as parcelas de valor do capital consumidas em sua produção e com as quais, portanto, esses valores consumidos do capital devem ser readquiridos. Enquanto essa parte, ou seja, o preço de custo, depende inteiramente do desembolso realizado no interior das respectivas esferas de produção,
O outro componente do preço da mercadoria, o lucro agregado a esse preço de custo, não depende da massa de lucro produzida por esse capital determinado, nessa esfera determinada da produção e durante um tempo determinado, mas da massa de lucro que corresponde a cada capital empregado como alíquota do capital social total empregado na produção total, em média, durante certo intervalo de tempo. Tem uma nota aqui, nota 22, só uma referência ao Cherbulier, um texto dele. Então, portanto, quando um capitalista vende sua mercadoria a seu preço de produção, ele retira dinheiro em proporção à grandeza de valor do capital por ele consumido na produção e extrai lucro em proporção ao seu capital adiantado, como mera alíquota do capital social total. Seus preços de custo são específicos. O acréscimo de lucro a esse preço de custo independe de sua esfera particular de produção, pois constitui simplesmente a média percentual de capital adiantado. Suponhamos que os 5 diferentes investimentos de capital 1 a 5 do exemplo anterior pertençam a uma única pessoa. A quantidade de capital variável e constante que seria consumida na produção das mercadorias em cada investimento individual 1 a 5 por 100 de capital empregado estaria dada, e essa parcela de valor das mercadorias 1 a 5 constituiria, evidentemente, uma parte de seu preço, já que no mínimo esse preço é requerido para a reposição da parcela de capital adiantada e consumida. Esses preços de custo variam, portanto, para cada tipo de mercadoria de 1 a 5, como tais seriam fixados diversamente por seu possuidor. Porém, no que diz respeito às diferentes massas de mais valor ou lucro produzidas em 1 a 5, o capitalista poderia muito bem contabilizá-los como lucro do seu capital total adiantado, de modo que, para cada 100 de capital, correspondesse uma alíquota determinada. Desse modo, as mercadorias produzidas nas diferentes inversões 1 a 5 teriam diferentes preços de custo, mas em todas elas seria igual a parte do preço de venda proveniente do lucro que se agrega a cada 100 de capital. O preço total das mercadorias 1 a 5 equivaleria, pois, a seu valor total, isto é, a soma dos preços de custo de 1 a 5 mais a soma do mais-valor ou lucro produzido em 1 a 5. Seria, com efeito, a expressão monetária da quantidade total de trabalho, pretérito ou recém-adicionado, contido nas mercadorias 1 a 5. E assim, na própria sociedade, considerando a totalidade dos ramos da produção, a soma dos preços de produção das mercadorias produzidas equivale à soma de seus valores. Né? Só uma pausa aqui, acho que a Raquel estava falando sobre salvar a lei do valor, né? Me parece que aqui ele volta a compatibilizar aquela coisa do soma dos valores ser igual ao somatório dos preços, né? E aí, acho que vale atentar que essas diferenças aqui, né, que elas se anulam que é o que ele estava comentando aqui, né, da 26 acima e 26 abaixo, né, ou seja, ainda que individualmente não seja válido a ideia de preço e valor ser igual ao valor, em concorrência continua-se válido, considerando que, onde é que a gente parou aqui? Só parei aqui embaixo, considerando a totalidade dos ramos da produção, aí a soma dos preços vão ser igual à soma dos seus valores. Acho que levantou a mão, vai lá, Raquel. Não, acho que isso é uma coisa que vale a pena ressaltar, assim, né? Tem duas maneiras de, digamos, dizer como que o Marx salva a lei do valor aqui em concorrência. Essa aí, e as duas maneiras estão dizendo exatamente a mesma coisa, né?
Mas essa aí é uma delas, né? Dizer, então, que a soma dos preços de produção é igual à soma dos valores, então ele está salvando a lei do valor, mas salvando a lei do valor em termos de capital total, né? Quando a gente olha para o capital total, ou seja, para a soma dos preços de produção, para a soma dos valores, a lei do valor segue de pé. Se tu puder voltar para a tabela, não a última tabela, mas a penúltima tabela que aparece, quando ele mostra também a soma dos capitais totais no final ali, essa parte final ali, né, do capital total. Uma outra maneira de dizer, né, que a lei do valor está válida é justamente olhando para o somatório do capital total aqui, né? A gente tem, então, que na totalidade da economia, somando os 5 ramos ali, tem 390 de capital constante, mais 110 de capital variável. Há uma taxa de 110, uma taxa de 100%, desculpa, de mais-valia, espera-se que tenha justamente 110 de mais-valia sendo produzida na economia como um todo. Então, para o capital total, a lei do valor continua válida, há uma correspondência direta entre capital variável e massa de mais-valia sendo produzida, né? O que quando a gente observa o comportamento de um capital individual se apropriando de uma taxa média de lucro, a gente parece que não consegue mais ver a lei do valor atuando, mas é porque esse capital total, esse capital particular, né, individual ali, está se apropriando de uma massa de mais-valia dentro dessa lógica de funcionamento aqui do capital total, que a gente pode dizer que a lei do valor segue de pé, ela segue de pé para o funcionamento do capital total aqui. Eu acho que é assim que dá para tentar entender assim como que o Marx salva a lei do valor aqui. Bom, nós temos aqui ainda mais um tanto do texto para ler, né? Mas eu acho que a gente não consegue talvez terminar ainda hoje, né? Mas vamos tentar avançar pelo menos esse exemplo aqui, né? Cadê onde é que eu parou? Parei aqui. Na medida. Pelo menos esse aqui, né? Vamos terminar e depois a gente para aqui mesmo. Eu acho que estava antes, hein? Estava antes? Acho que estava antes. Parece contradizer essa tese. É verdade. Muito obrigado aí, eu acabei adiantando. Vamos tentar chegar até ali onde eu tinha falado antes. Parece contradizer essa tese o fato de que, na produção capitalista, os elementos do capital produtivo são, em geral, comprados no mercado, de modo que seus preços contêm um lucro já realizado, e, por conseguinte, o preço de produção de um ramo da indústria, juntamente com o lucro nele contido, ou seja, o lucro de um ramo da indústria, entra no preço de custo de outro. Mas, se colocamos de um lado a soma dos preços de custo das mercadorias de todo o país, e do outro, a soma de seus lucros ou mais valores, é evidente que a conta deve fechar. Tomemos, por exemplo, uma mercadoria A, cujo preço de custo pode incluir os lucros de B, C e D, assim como, por sua vez, nos preços de custo de B, C, D, etc. Podem ser incluídos os lucros de A. Ao efetuarmos o cálculo, faltará o lucro de A em seu próprio preço de custo, do mesmo modo que faltarão os lucros de B, C, D, etc., em seus próprios preços de custo. Ninguém inclui o próprio lucro ao calcular seu preço de custo. Portanto, se existem, por exemplo, N esferas da produção, e se em cada uma delas se realiza um lucro L, em todas elas juntas, o preço de custo é igual a K menos NL. Considerando o cálculo total, os lucros de uma esfera da produção, na medida em que entram no preço de custo das outras, não podem aparecer uma segunda vez ao lado dos lucros, pois já foram levados em conta no preço total do produto final.
definitivo. Se figuram desse lado, é apenas porque a própria mercadoria já era o produto final, de modo que seu preço de produção não entra no preço de custo de outra mercadoria. Se no preço de custo de uma mercadoria entra uma soma igual a L para os lucros dos produtores meios de produção, e a esse preço de custo se acrescenta um lucro 1, L1, então o lucro total L maiúsculo será L mais L1. O preço de custo total da mercadoria, abstraindo de todas as partes do preço que entram para compor o lucro, é então seu preço de custo menos L maiúsculo. Sendo o preço de custo representado por K, é evidente que K mais L maiúsculo vai ser igual a K mais L1. Ao examinarmos o mais-valor no livro 1, capítulo 7, item 2, né, página 297 a 298, né, da edição da Boitempo, vimos que o produto de todo o capital pode ser tratado como se uma parte apenas repusesse capital e a outra só expressasse mais valor. Ao aplicar esse cálculo ao produto total da sociedade, produzem-se retificações pelo fato de que, levando em conta a sociedade em seu conjunto, o lucro contido, por exemplo, no preço do linho, não pode aparecer duas vezes, ao mesmo tempo como parte do preço do linho e do lucro do produtor do linho. Na medida em que, por exemplo, o mais-valor de A entra no capital constante de B, não ocorre uma diferença entre lucro e mais-valor. Para o valor das mercadorias, é de todo indiferente se o trabalho nelas contido consiste em trabalho pago ou não pago. Isso indica simplesmente que B paga o mais-valor de A. No cálculo total, o mais-valor de A não pode figurar duas vezes. A diferença é a seguinte, 2 pontos. Aí a gente lê isso e para aqui. Além do fato de que o preço do produto do capital B, por exemplo, diverge de seu valor, porque o mais-valor realizado em B pode ser maior ou menor que o lucro agregado no preço dos produtos de B, a mesma circunstância vale, por sua vez, para as mercadorias que formam a parte constante do capital B e indiretamente constitui também sua parte variável, como meios de subsistência dos trabalhadores. No que diz respeito à parte constante, ela equivale ao preço de custo somado ao mais-valor, ou seja, é igual ao preço de custo mais o lucro. E esse lucro, por sua vez, pode ser maior ou menor que o mais-valor cujo lugar ele ocupa. Quanto ao capital variável, o salário diário médio é de fato sempre igual ao produto de valor do número de horas que o trabalhador precisa trabalhar para produzir os meios de subsistência. Mas esse número de horas, por sua vez, é falseado pelo desvio que os preços de produção dos meios de subsistência apresentam em relação a seus valores. No entanto, isso é sempre compensado pelo fato de que o que entra de mais numa mercadoria para comprar o mais valor, entra de menos na outra, e assim também se anulam mutuamente os desvios em relação ao valor que se encontram nos preços de produção das mercadorias. Em geral, é apenas de uma maneira muito intrincada e aproximada, como uma média de perpétuas oscilações que não se devem jamais fixar, que a lei geral se impõe como a tendência dominante em toda a produção capitalista. Bom, como a gente ainda tem um tanto de coisas ali, né, minha sugestão é que a gente pare aqui, página 211. Se alguém quiser comentar alguma coisa, vai lá, Leonardo, por favor. Eu queria entender um pouco melhor esse exemplo que ele usa do ABCD, né? Quando ele fala, tomemos, por exemplo, uma mercadoria A, cujo preço de custo pode incluir o lucro de BCD. Ok, tranquilo. Mas aí ele vem, assim como, por sua vez, nos preços de custo de BCD, podem ser incluídos os lucros de A. Isso me gerou que fica uma coisa um pouco cíclica,
o lucro de A está incluído no de BCD e o lucro de BCD está incluído no, quer dizer, no preço de custo de A. O que seria isso? Seria algo como... É que uma mercadoria pode ser insumo de sim, uma mercadoria pode ser insumo de outra, né? Ele depois na frente ele até dá o exemplo do linho, né? Do algodão e do linho. O algodão é produzido capitalistamente, é uma mercadoria e ele é insumo, ele entra, né? Pensando com uma mercadoria lá já adicionada de mais acrescida, de mais valia, já para ser realizada no ciclo lá do capital, ela vai entrar como um componente na produção da roupa, né? E ela o lucro dessa mercadoria vai ser realizado na produção da outra. E aí você pode pensar diversos encadeamentos de mercadorias. Eu entendo que é disso que ele está se referindo. Só que aí você não pode incluir duas vezes, né? Ele só está chamando a atenção disso, né? Que não tem, você não pode colocar como um custo o lucro da outra e depois voltar a contabilizar ele. Acho que ele está apenas chamando atenção para isso. Acho que o Warlen levantou a mão. Vai lá, Warlen. Não, eu também tenho esse mesmo entendimento seu, Léo, que quando ela vira insumo ela entra como D sem ser o D linha, né? Ela é um D linha, vamos dizer, se a gente pensa na fórmula geral, D, M linha, D linha, né? Aquela fórmula. Quando realiza ali, ela volta a ser só o D inicial, sem ser o D linha, não é? Então, assim, esse lucro que já o D linha, né? Se a gente pensar a temporalidade do capital, né? Esse D que vai entrar nesse dinheiro inicial que entra, ele já não é mais o D linha do outro, né? Já está realizado, mas esse D linha não comparece no D linha final. Ele não entra, por exemplo, nessa nova escala de produção como um delta D, por exemplo, sabe? Ele vai passar a ser, né, o lucro que vai ser gerado aí é um novo lucro, né? Ele entra como um custo, embora ele esteja realizando já, né, um mais valor anterior, mas agora, a partir desse novo processo de produção, ele só entra como um D inicial. Não sei se ficou claro, mas eu estou pensando aqui na fórmula, né? Ele não entra, vamos dizer assim, você não realiza, é o que você falou, não realiza o valor duas vezes. Não é? Esse D que é fruto de um valor anterior, ele entra só como um custo, né? Aí, ó, nessa fórmula aí, ó. Por exemplo, esse D inicial aí, quando ele vira M aí, né, que é força de trabalho e meios de produção, tem nele, vamos dizer assim, valor já realizado. Mas nesse novo circuito aqui, esse D não vira D', porque né, nesse último D aí, ó, se o valor fosse, vamos dizer assim, se o lucro fosse realizado duas vezes, aparecia um D' mais o outro delta aí, né, que seria desse D inicial. Isso não ocorre. Também tive o mesmo entendimento seu aí. Vocês ficou claro usando as fórmulas aí? Não, isso você pode fazer uma analogia com o ICMS. Tá? Quer dizer, quando você compra matéria-prima, você se recupera do ICMS. Quando você vai vender o seu produto, você se debita do ICMS para que os impostos não sejam em cascata. Tá? O que era o caso do FINCO, do COFINS, etc. Então, você tem que deduzir, né, senão você está contando o lucro duas vezes. É isso que ele está falando. Não sei se vocês conhecem a dinâmica do pagamento do ICMS. É a mesma coisa. Não, você começou a falar, mas se quiser continuar, pode terminar aí. Não, o ICMS, quando você compra uma matéria-prima que você vai usar no seu processo produtivo, ela é incorporada ao processo produtivo, você se acredita dos impostos da nota fiscal de compra, sabe? Você se acredita. Então, quando você vai vender, você se debita. Então, na verdade, o que você vai pagar para o Estado? A diferença entre o ICMS da venda menos a soma dos ICMS das matérias-primas que você comprou. É isso que você vai recolher. Então, o imposto não fica em cascata. Né? É mais ou menos isso que ele fala. Quer dizer, quando você compra, quando é um insumo, vamos supor que você debita o lucro em termos, né?
o lucro do fulano que produziu a matéria-prima. E quando você vai vender, você se credita e depois você debita. Então, o lucro é a diferença, né, entre o lucro final e a soma de todos os lucros que participaram da cadeia produtiva. É isso que eu entendi. Pelo menos é assim que funciona qualquer imposto que não é em cascata. Perfeito. Bom, acho que já chegamos aí no nosso tempo, né, máximo do encontro. Então, vou sugerir que fiquemos para a semana que vem. A gente parou aqui na página 211, né, se não me falha a memória. Nós paramos aqui, né?